Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Quando você vê esse pessoal que no Brasil se chama liberal, aqui não se chama liberal, né? Aqui chama-se classic liberal, né? Liberal aqui quer dizer esquerdista, esquerdista soft, é tucano, né? E classic liberal é o que no Brasil se chama liberal, quer dizer, o sujeito que é a favor, vamos dizer, da livre empresa, né? E que acha que, vamos dizer, a liberdade econômica é o fator fundamental na sociedade. Evidentemente, veja a posição destes indivíduos dentro do conjunto do movimento que eu estou falando é extremamente sutil e ambígua. Por quê? Na medida em que eles estão favorecendo a livre empresa, então é claro que eles não são a favor da economia planejada. Porém, na medida em que eles se opõem aos controles exercidos em escala nacional, eles acabam favorecendo uma transferência de poder, quer dizer, dos organismos das soberanias nacionais para a escala internacional. Como esse aspecto do poder político não é, vamos dizer, um ponto fundamental de interesse deles, eles estão mais interessados em economia, eles acham que se houver liberdade econômica o resto se resolve por si, tá certo? Muitas vezes o ataque deles às soberanias nacionais, né, por exemplo, o ataque deles são contra regulamentos protecionistas, etc., que às vezes são, vamos dizer, a defesa de uma nação menor contra uma nação maior, ou uma defesa de uma nação contra o próprio processo globalista, né? Na medida que eles são contra isso, então eles vão enfraquecer esses estados nacionais e, naturalmente, automaticamente, favorecer a emergência de um controle global. Então é como se eles estivessem lutando contra um monte de leviatãzinhos pequenos e favorecendo, mesmo a contragosto, o crescimento de um leviatã maior em cima dele. Esse processo, frequentemente, não é consciente. Eu jamais encontrei, quer dizer, um único liberal que se dispusesse seriamente a discutir este problema do poder global. Tá certo? E olha, por exemplo, esta abertura dos mercados que você fala, né? Então, junto com a abertura do mercado, vem automaticamente o acréscimo dos regulamentos internacionais. E quando você cria regulamentos internacionais, você tem que criar órgãos que imponham o cumprimento dessas leis. Então você vai criando órgãos controladores e uma polícia a serviço desses órgãos controladores. Então isso é só para mostrar para vocês até que ponto os movimentos políticos e correntes de ideias que existem em circulação, nenhum deles tem meios de lidar com o problema da globalização na escala global. Cada um deles só vê um pedaço da coisa, que é o pedaço que é determinado pela sua escala de prioridades. Se a sua prioridade é a liberdade de mercado, então você vai ver o globalismo em termos de liberdade de mercado. Mas e o resto que acontece paralelamente e até em função disso? Bom, isso aí é considerado um problema secundário, tá certo? Que a própria liberdade de mercado se encarregaria de resolver com o tempo, coisa que absolutamente não acontece. Então, o fato é que, junto com a abertura dos mercados, aconteceu um crescimento formidável dos mecanismos internacionais de regulação e controle. As duas coisas vieram juntas. Tá certo? Embora, do ponto de vista da pura teoria econômica, você não tenha como explicar isso aí. Quer dizer, vamos dizer, por que, em termos de economia, você não tem como explicar por que a simples abertura dos mercados aumentará fará crescer um poder de controle internacional. Porque isso não é um fator econômico. Isso é um fator jurídico, político, etc., etc., né? Geopolítico.